Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir se você vai ser escravo da primeira milha ou vai ser senhor da segunda. Essa parola está imperdível. Se ajeita na cadeira e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, meninos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão de volta aqui para mais uma parola inédita, parola de número 138, mais uma dentro do tema do Sermão do Monte, e nós vamos avançando aqui, chegando finalmente ao final do capítulo 5, e nós vamos, nessa semana, falar de uma parte desse Sermão do Monte, que é uma parte que realmente, assim, vai fazer a gente pensar muito, porque é uma parte que vai confrontar muito a respeito do nosso comportamento. Meninos, essa semana eu acho que essa parola vai dar o que falar ainda, e eu acho que vocês vão ajudar assim muito com isso, com toda a vossa sapiência, a vossa sabedoria. E aí, mente brilhante, e aí, oráculo! Paulinho, você percebeu uma coisa? O Arthur ele falou, vamos dar o que falar. Ele não chamou a gente de paroleiro, ele chamou a gente de farofeiro. Ou seja, a gente vai ficar aqui tretando. Ele está achando que aqui é tipo fofocalizando, né? Eu não sei o que está acontecendo com esse rapaz aí. A gente não é farofeiro não, viu, Arthur? Treta ele na está torcendo pela briga. Ele está torcendo pela treta. Briga. Meninos, vamos avançar aqui, então. Aproveitar que o Xandão não está aqui com a gente hoje. O Xandão também é outro que gosta de causar uma contenda, né? Fica trazendo confusão. Aliás, cá entre nós aqui, que testemunho bacana o Xandão trouxe essa semana conosco, né? Assim, no nosso grupo ali, no particular nosso. Eu fico tão feliz cada vez que tem um testemunho desse. Então, você que aí nos ouve, você que nos assiste, se você congrega com um de nós quatro, faz parte da igreja um de nós quatro, manda para a gente um testemunho, manda uma mensagem no WhatsApp, um áudio. Se você quiser deixar nos comentários aqui desse vídeo, deixa aqui um testemunho bacana do que essas parolas estão transformando você. A gente vai ficar muito feliz de escutar a sua história. Meninos, chegando ao final, então, aqui do capítulo 5, nós vamos pegar naquela parte do capítulo 5 em que Jesus dá uma mexida na ferida, vamos dizer assim, de algo que o Wilson gosta muito de falar, que é o ninho do pecado. Eu acho que foi C.S. Lewis que fala, né, que o orgulho é o ninho onde todos os pecados são chocados, vamos dizer assim, né, são gerados. Esse trecho específico de Mateus 5, de 38 a 42, vai trabalhar no nosso coração na questão do orgulho. E nesse primeiro bloco eu queria dar uma ênfase para a gente trabalhar a questão do tapa na cara e também falar a respeito da capa e da túnica. É claro que aqui a gente não vai falar a respeito de violência, não é isso, mas existe um princípio que está permeando todo esse trecho. Aqui na minha Bíblia está chamando de trecho da não violência, mas eu acho que vai muito além disso, na verdade. Não é só você não responder com violência uma coisa. Mas Jesus ele vem pontuar a respeito do nosso comportamento enquanto filhos. Eu acho que isso é importante, que por mais de uma vez, esse Sermão do Monte, ele fala assim, e isso aqui é a característica do Filho de Deus, aquele que é chamado Filho de Deus, enfim, que é a questão de o que rege o seu coração, né? Aqui ele está falando a respeito, por exemplo, se alguém te dá um tapa numa face, você vai lá e oferece a outra. Se alguém vai lá e te pede a túnica, você não só dá a túnica, mas também a capa. Aqui existe um fio condutor, que eu acho que dá para a gente bater um papo bem legal aqui, que é exatamente esse, assim, o que rege o seu coração? Eu queria escutar de um lado do Ilcinho, e eu acho que as outras palavras que ele falou a respeito disso, ele foi muito feliz nas colocações que ele fala,
a respeito de justiça própria, né? Quando a gente fala assim, ó, se alguém te der um tapa na cara, você não devolve o tapa na cara, você exerce justiça de Deus. E aí o Paulinho pode dar sequência depois na colocação dele, mas eu queria começar escutando o Wilson, porque ele tem uma fala muito bacana a respeito dessa questão dessas justiças. Eu queria dar o pontapé por aí. Eu também queria ouvir o Wilson, por ele ser o mais esquentadinho aqui do grupo, né? Eu quero saber para onde vai essa conversa. Quero ver para onde vai essa conversa. Aliás, eu duvido que ele dê a outra face, duvido. Olha, nós já tivemos aqui uma pessoa que, para nós, foi maravilhosa. Aliás, não, deixa eu só não perder a piada. Aliás, aonde termina a face do Wilson? Aonde termina? Tá vendo aí? Ó? Não tem onde, ó. Tá vendo? Se tiver que começar de um lado, eu vou levar para o lado de tudo quanto é canto. Nós já tivemos aqui uma pessoa aqui tremenda, que é o Edson Teixeira, né? Não sei se vocês vão se lembrar, uma vez ele dando um testemunho, uma vez uma pessoa virou para ele foi no meio da pregação e foi falar sobre esse texto, né? Sobre melhor dado que receber, né? E aí ele virou para a pessoa e falou assim, então, olha o que está escrito aqui no Sermão do Monte, se você levar um tapa, dá outra, né? E aí ele vira para esse irmão e fala, e aí, irmão, o que você acha? Ele fala, pastor, não faz assim, porque a palavra também fala que é melhor dar do que receber, né? Enfim. Bom, piadinhas à parte, que hoje o Paulinho está tudo engraçadão, depois que ele saiu da disciplina. Bispo Adonias, queremos você aqui. Eu acho interessante como Jesus está trazendo aqui, vamos lembrar que Jesus está fazendo um paralelismo aqui, né? Jesus está trazendo, olha, a lei fala isso, mas eu vou instituir uma nova lei, né? Um novo mandamento vos dou. E quando ele institui esse novo mandamento, o que eu gosto é quando ele vai quebrar, ele vai romper com aquilo que a lei ela estipula. Porque vamos lembrar que o homem ele ficou 400 anos no Egito. E ali ele só tinha uma figura. E a figura era do egípcio maltratando, do egípcio colocando carga, do egípcio, né, do faraó, na verdade, né? O faraó colocando peso sobre eles, então tratando-os com escravidão. Então eles tinham aquele parâmetro, e aí quando eles saem do Egito e estão indo rumo à Terra Prometida, Deus agora tem que estabelecer algum norte, né? Tem que colocar regras para eles. Só que em Isaías, né, depois que eles já saem, e aí nós vamos passar por toda uma questão lá que vai entrar na parte de eles entram na Terra Prometida, eles conquistam a Terra Prometida, e lá na Terra Prometida eles não expulsam todos os povos que estão ali, há uma desobediência, aí nós vamos avançando um pouco mais, nós vamos ver sobre o exílio babilônico, enfim. Quando vai chegando perto disso, nós vamos ouvir o profeta Isaías dizendo que a tua justiça é como um trapo de imundícia, né? E aqui, para mim, eu me lembro, eu não sei se foi o Marcão, mas foi num curso que nós fizemos, acho que na Metodista, onde ele falou sobre ensinar os filhos. E ele comentou algo interessante. Ele falou assim, se o meu filho ele fizer algo errado, e nisso que eu faço algo, meu filho faz algo errado, e eu vou, como se chama? Eu vou discipliná-lo. Muitas vezes, nessa disciplina, eu posso ser excessivo, ou eu posso ser pouco efetivo naquilo. E aí ele trouxe um elemento que para mim foi muito interessante, que ele fez o seguinte, ele falou, olha, na medida que eu exerço a minha própria justiça, essa minha justiça, ela pode ser excessiva ou ela pode ser menor. E aí o profeta Isaías vai dizer, olha, quando você faz a justiça segundo a força do teu braço, ela fede, né? Ela é como um trapo de imundícia. E aí nós vamos trazer aqui para o que Jesus está falando. Jesus está falando, olha, vocês, muitas vezes, vocês fizeram olho por olho, dente por dente, porque a lei falava para você fazer isso. Mas você já parou para pensar que, como diz lá em Gálatas, que a fé opera pelo amor. Aonde que estava o amor nisso? Aonde estava o perdão nisso? O apóstolo Paulo ele vai dizer a tal ponto que ele diz o seguinte, que é melhor que você sofra o dano, que
que você experimente o dano, que você suporte o dano, que você não vá para cima. O apóstolo Paulo, ele parafraseia aquilo que está em Provérbios, e ele diz o quê? Aqueles que te perseguem, para você tratá-lo bem, leva um copo de água, sabe? Porque isso vai amontoar brasa na cabeça deles, né? E faço um paralelo, faço um parênteses aqui, certa vez quando eu estava ensinando, explicando sobre essa questão da brasa na cabeça, e falei, gente, isso aqui vai gerar um nível de consciência na pessoa, do tipo, por que eu mesmo tratando tão mal o Paulinho, mesmo assim, ele vem e ele demonstra um amor, um carinho, uma atenção por mim. Isso é o derreter, né? É a brasa na cabeça, né? E a pessoa virou para mim e falou assim, nossa, eu julgava que era algo espiritual, que vinha mesmo uma brasa na cabeça da pessoa. Aí eu falei, não, irmão, não é assim não, peraí, vamos devagar aí, que senão não vai dar certo. Então nós vamos ver que a partir do momento que Jesus ele vai introduzir aqui o princípio do amor, a lei de ouro, ele vai introduzir o seguinte, olha, lá atrás era na força do braço, você tinha que agir de uma forma segundo a tua razão, mas sabe de uma coisa? Você poderia estar excedendo. Vamos lá, vamos pegar. Deus fala para Moisés, Moisés, bate na rocha. Ele vai lá e bate na rocha, sai água. O povo, de novo, fala, estamos com sede. Aí Deus fala para ele, fale a rocha. E aí ele vai lá e desce o cacete na rocha. Quando ele desce o cacete na rocha, de novo, ele está introduzindo a força do braço. Então você imagina se todas as vezes que nós fôssemos operar, a palavra fala, de novo, né, lá em Gálatas, que a fé opera pelo amor. E eu estou operando com força, sabe? Eu não vou conquistar o meu irmão. Eu não vou conquistar de forma alguma. E aí Jesus ele vai trazer algo bem interessante, ele vai trazer uma ruptura nisso. Ele vai falar, olha, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face, ofereça outra também. O que ele está fazendo aqui? Ele está falando, olha, no final do dia, que salvo erro está lá em Hebreus, falando, ó, a justiça pertence a Deus. Na medida que você virar a face, sabe de uma coisa? O teu juiz, o justo juiz, é quem vai julgar a tua causa. E aí, tem um testemunho do ministério que eu participo, do apóstolo, na verdade, dois testemunhos muito interessantes. O primeiro deles, onde a igreja nossa lá em Campina Grande, a sede foi montada e constituída, e do outro lado da rua, um outro pastor começou a construir uma nova igreja. E aí os irmãos da igreja viraram, falaram para o apóstolo Bud assim, apóstolo, temos que fazer alguma coisa, onde já se viu, porque olha lá, eles estão competindo conosco. E o apóstolo Bud, de uma forma muito, muito educada, muito sábia, ele chamou o pastor. Olha o que ele fez, Paulinho. Ele chamou o pastor da outra igreja, falou assim, vem cá, você está começando essa obra aí, né? Aí ele falou, tô começando e tal. Vai lá dentro, pega todas as cadeiras que você precisa, pode pôr lá dentro do teu templo. Aí o pessoal começou a ficar meio assim, né? Mas como assim, cara? Não, pastor, olha, como assim? Aí ele vira ainda para esse pastor da outra igreja e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, porque é bom que você esteja conosco, porque aí você consegue evangelizar da rua para cima e eu vou para a rua para baixo. E aí a gente consegue conquistar Campina Grande. Aquilo foi, literalmente, gente, na cara, um tapa na cara, porque as pessoas... Na religiosidade, talvez num princípio do tipo, eu estou concorrendo. Ei, o apóstolo Bud virou e falou assim, ei, presta atenção numa coisa, nós somos um corpo. E um corpo bem ajustado. Não importa a placa que está do outro lado. Que bênção que o cara está do outro lado, porque assim, nós vamos somar esforço, nós vamos ganhar Campina Grande. O outro testemunho, Paulinho, aconteceu com o apóstolo Bud faleceu, nós temos um outro pastor presidente no ministério, e aí chegou um homem lá na igreja, tal, e começou a falar que ele foi defraudado. Não, porque eu sofri o prejuízo, porque um irmão fez isso comigo, não sei o que lá, tal. Aí o apóstolo Guto virou e falou o seguinte, tá bom então, rapaz, quanto que é? Tinha dois pastores na sala, Paulinho,
Os dois pastores falaram, não, apóstolo, não vai fazer um negócio desse. Não, não. Pode fazer. Quanto que é o prejuízo? E o irmãozinho foi lá e falou. Mal sabia ele, do outro lado da cidade, nós tínhamos, hoje falecido, o profeta Gilson Lima. Ele era da Polícia Federal. E ele teve uma visão desse irmão. Paulinho, coisas de Deus. Esse cara, ele saiu de dentro do nosso templo, foi e cruzou com esse Gilson. Ele chegou e falou assim, o Gilson falou, rapaz, eu não te conheço direito, mas eu quero falar algo para você. Hoje pela manhã, eu estava assim assado, Deus me deu uma visão a teu respeito. Eu vou te falar uma coisa, não faça o que você está querendo fazer, porque virá um juízo sobre você. Esse rapaz, na hora, Paulinho, ele volta correndo para a igreja e pede perdão para o apóstolo Guto. Aí foram perguntar para o Guto, mas Guto, você ia pagar para o cara sabendo que você não estava errado. E aí ele cita esse texto de Coríntios, que Paulo fala, é melhor você sofrer o dano. Porque a palavra vai falar, e aí se nós continuarmos aqui, ele vai falar a respeito disso, ele vai falar, rapaz, como que nós vamos levar para um ímpio, para um juiz ímpio, julgar a causa entre irmãos? Se você lá naquele dia, falando do dia, né, do grande trono branco, nós vamos julgar até os anjos, rapaz, como que você pode fazer um negócio desse? Então, Arthur, a gente, muitas vezes, nós estamos praticando a nossa justiça. A nossa justiça, ela fede. É duro isso. A nossa justiça fede. Mas, se nós deixarmos na mão do justo juiz, a nossa causa, ela vai ser julgada. E ela vai ser na medida. Ela não vai ser nem além e nem aquém. Quando o Arthur passou a palavra para o Will, eu fiz questão de brincar. Falando, eu também quero ouvir, porque ele é o mais esquentadinho. Porque justamente é por esse ponto que Jesus está passando quando ele apresenta esse princípio, né? E eu vou ser assim bem prático e direto no que esse texto ensinou para mim em um determinado momento da minha vida. Em uma determinada ocasião, não veio ao caso, mas uma ocasião de uma afronta muito grande, né, de uma injustiça muito grande. Essa foi uma das passagens que Deus coloca no meu coração para que eu pudesse meditar e refletir sobre ela, né? E sabe quando você lê um determinado texto bíblico e imediatamente como se caíssem umas escamas dos olhos e você enxerga algo que até então você nunca tinha percebido? Aconteceu comigo isso. Eu li esse texto, em específico, versículo 38, olho por olho, dente por dente, versículo 39, versículo 40, quando a conversa parte para essa questão do tapa na cara. E Deus me fez algumas perguntas, passando por esses versículos. Deus falou assim, qual é o teu olho que estão tentando arrancar? Qual é o teu dente que estão tentando quebrar? Qual é a tua face que estão batendo? Né? E entendendo tudo isso, qual é o olho, qual é o dente, qual é a face, entendendo tudo isso, há uma resposta nítida quando a gente completa a leitura, né? E a resposta ela é baseada exatamente nesse princípio de que a minha justiça ela não serve para nada. Aqui Jesus não está falando goste de apanhar ou não ligue de ter o seu olho furado ou o seu dente quebrado. Aqui Jesus não está falando isso. Ele está dizendo assim, cara, você não tem posição, você não tem cacife para achar que você vai devolver a altura. Primeiro, porque a ausência do direito do outro em fazer algo com você não te outorga direito de responder da mesma forma.
Então, o outro, ele não tem direito de te defraudar de forma alguma. Mas se defraudar, aí ele está incorrendo em pecado, e você não tem o direito de pagar com a mesma moeda, porque senão vai ser a tentativa de encobrir um pecado cometendo outro, tá? Então, para mim, esse entendimento que o Senhor deu foi muito decisivo, e é muito decisivo. Então, a questão aqui não é gostar de apanhar, gostar de ser passado para trás, gostar de ser enganado, gostar de ser defraudado de alguma maneira. A questão aqui não está no gostar ou não, porque ninguém gosta, né? Aliás, ninguém deve gostar, né? A questão está na resposta que eu vou dar. E a resposta que eu vou dar, ela determina, ou ela revela, melhor dizendo, onde eu estou. Se eu respondo da mesma forma com a qual alguém agiu de má fé ou de maneira pecaminosa contra mim, eu estou na mesma posição desta pessoa. Agora, se eu respondo de uma maneira pautada, baseada em valores celestiais e tocando naquilo que o Will falou, reconhecendo quem é o justo e verdadeiro juiz, que tem sobre os seus ombros o poder de absolver ou de culpar, declarar culpa, então, no final das contas, eu estou demonstrando que a minha posição é uma posição de submissão a este que eu declaro ser o justo juiz da minha vida. E que bacana é eu conhecer, na essência, o justo juiz. Porque isso é sinal de que, se eu confio na justiça dele, muito provavelmente eu já fui justificado por ele. Eu confio porque diz respeito a algo que eu experimentei. Se diz respeito a algo que eu experimentei, então a realidade do pecado, da defraudação, do furar o olho, do quebrar o dente ou do dar o tapa na cara, essa realidade não é mais a minha. Eu já fui justificado dessa realidade por este juiz lá atrás. E eu entendo que esse juiz continua sendo juiz hoje. Então, o pleito que me quebra o dente, que me fura o olho ou que me estapeia a cara, continua, pode estar nas mãos dele, e estando nas mãos dele, estará em mãos melhores do que as minhas. Eu quero pontuar uma coisa que eu gosto sempre de afirmar, que é a seguinte coisa: o comportamento do outro não determina quem eu sou. Quando a gente trabalha de uma forma reativa, a gente está dizendo, em outras palavras, a seguinte coisa: dependendo do que acontecer comigo, eu me comporto de forma A, B ou C. Quando, na verdade, nós deveríamos ser íntegros o tempo inteiro, ou seja, não importa o que está acontecendo lá de fora, do lado de dentro, a minha identidade permanece a mesma. A minha essência permanece a mesma. E, aliás, é exatamente nesses momentos de contraponto, nesses momentos de que a gente é açoitado, ou que a gente é confrontado, ou que a gente é invadido muitas vezes, que a gente coloca para fora quem realmente nós somos. Eu estava escutando uma ministração da Helena Tanuri esses dias, e ela usou uma ilustração tão legal que eu quero repetir para vocês. Ela disse assim: se eu encher uma caneca de Coca-Cola e agitar essa caneca, o que vai ser derramado? E as pessoas responderam: Coca-Cola. Pois bem, se eu pegar uma outra caneca e enchê-la de suco de laranja e agitar essa caneca, o que vai ser derramado? E as pessoas responderam: suco de laranja. E ela falou: é exatamente isso. No momento em que nós somos agitados, nós revelamos o que há dentro de nós. É exatamente neste momento em que nós somos combatidos, é que a gente acaba revelando a nossa parte, a nossa face mais ruim, vamos dizer assim, né? Então, o comportamento dos outros não pode determinar o nosso comportamento. Nós temos que ser não reativos, mas nós temos que ser proativos naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente fala.
Mas eu queria escutar vocês de uma forma muito rápida, para a gente não estourar o horário. Há uma confusão muito grande, por parte de muitas pessoas, numa interpretação do seguinte texto, de que nós devemos ser mansos como as pombas, mas astutos como a serpente. Ou seja, filho de Deus, o crente, ele tem que ser manso, mas ele não tem que ser tonto. Ele tem que ser tranquilo, mas ele não pode ser feito de besta das pessoas. E muitas pessoas acabam usando este texto para estipular um limite de até onde elas podem se comportar de forma pacífica. Ou seja, vou ficar aqui plantado de besta, vendo a injustiça acontecer, a pessoa batendo na minha cara e não vou fazer nada? Não pode, isso tem que ter um limite. No entendimento de vocês, que já são pastores, têm uma caminhada maior do que a minha nesse sentido, vocês acham que existe realmente um limite para esse tapa na cara? Ou vou fazer as perguntas, refazer a pergunta. Existe um limite para a mansidão do cristão? Eu não vejo limite, porque esse texto ele vai falar sobre 2 princípios. O primeiro princípio nós vamos aprender, que já foi dito também quando nós começamos a falar sobre o Sermão do Monte, sobre ser manso. E a mansidão, ela diz respeito a você se submeter à condição, a você ser uma pessoa submissa, sujeita. Só que, da mesma forma, nós vamos ver ele falando, fazendo um paralelismo com a serpente, que ela é astuta. E ser manso não é um contraponto, ou ela não se contradiz em ser astuto, em ser sábio, em você ser... Eu gosto de um ditado que diz assim, o inteligente, ele sabe que o tomate é uma fruta, mas o sábio sabe que você não coloca uma laranja ou uma outra fruta na salada, né? Então ele faz o quê? Eu vou saber discernir as coisas. E quando Jesus está falando a respeito de você ser astuto, vamos lembrar que ele conta uma parábola. E é a parábola daquele mau administrador. E ele chega a ponto de dizer o quê? Oxalá, ou quisera eu, que os filhos da luz fossem como esse homem. Ou seja, fosse sábio, que fosse astuto. E ser astuto, na nossa linguagem, ultimamente, lamentavelmente, dá uma impressão, uma conotação ruim. De ser astuto, de ser o... né, malandro. O malandro e tal. Mas não é essa astúcia que está sendo dita. Mas está falando de você ser sábio. Ou seja, na medida que eu me sujeito, eu sei da situação, mas eu sou astuto, eu sou sábio, eu sei como lidar na situação, né? Coisa interessante, ultimamente eu e minha esposa estamos assistindo muito The Chosen, né? E tem uma cena muito engraçada, né? Que quando a primeira vez que vão tentar matar Jesus, e ele levanta e ele fala assim, não, hoje vocês não vão me matar não. E ele passa no meio da galera assim, e os fariseus ficam olhando, tipo, cara, como esse cara tá falando isso, né? Ou seja, é você saber quem você é você se submeter à situação, mas também você ter a sabedoria necessária para você sair das situações que lhe são adversas. Concordo com o Will quando ele diz, né, a mansidão e a astúcia ou a prudência, eu prefiro a tradução prudente, né, não são contrapontos, não se contradizem. São qualidades, ambas, as que o discípulo deve ter, né, que o servo do Senhor tem que ter. A mansidão não tem limite, ponto final. A mansidão não tem limite. Agora, a prudência da serpente, e eu acho que é aí que está a grande confusão, né? As pessoas pensam na serpente dando o bote, mas o bote é o último recurso da serpente. O bote é o último recurso. Antes ela se esconde. Uma pomba você vê em qualquer lugar, uma cobra não. Isso não significa que existem menos cobras do que pombas no mundo, né? Não sei esse número, esse balanço, não fiz a contagem, né? Mas uma pomba você encontra em qualquer lugar. Se você jogar alimento, a pomba vem, né? E ela vem e vem um monte. A cobra não funciona desse jeito. A cobra, ela sabe se recolher e ela sabe pisar não porque ela não tem pé, né?
mas rastejar apenas pelo ambiente no qual ela vai se sentir extremamente segura e livre de qualquer ameaça. A cobra só dá rabo de arraia. Verdade, verdade. Como diz a minha filha, a cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Isso aí. Mas por aí, ó. Mas olha só, a astúcia dela está nela saber se recolher, aguardar a hora certa, para que ela possa evitar os riscos, e o bote continua sendo o último recurso. É o recurso, né, quando nada mais há a ser feito. Então, é justamente dessa astúcia anterior, ou desta prudência anterior, a prudência da autopreservação, que Jesus coloca. Então, Jesus está deixando muito claro o seguinte: vai ter hora que você vai poder se expor com toda tranquilidade, como é a questão da pomba. Agora, vai ter hora que você vai precisar se recolher, né? Saber por onde você está andando, saber onde você está pisando, saber qual é o território, saber em quem você pode ou não confiar, o que você deve ou não falar, o que você deve ou não fazer, né? Então é esse nível de entendimento ali. Jesus está invocando muito mais o ensino acerca do entendimento contextual, né, do que o ser inocente e o ser espertinho, né? Uma coisa não anula a outra, como o Ilcinho disse, e não é isso, não diz respeito à inocência e esperteza, mas diz respeito à estratégia de lidar com determinadas circunstâncias de forma espiritual. Legal que a gente não deve responder malandragem com malandragem, né? Acho que aqui fica a grande lição desse texto, né? Quando a gente fala a respeito da astúcia, eu gostei dessa definição que vocês colocaram. Enquanto vocês falaram, eu fui procurar aqui no dicionário e eu achei uma definição muito interessante, que é assim: alguém que não se deixa enganar com facilidade. Então, a astúcia está ligado muito mais à sabedoria do que à malandragem. Então, essa é um contraponto legal. Bom, vamos chegar aqui ao final, então, do bloco 1, primeiro bloco desta Parola 138, mais uma dentro do tema Sermão do Monte. Deixa aqui o seu joinha, compartilha esse texto, deixa aqui um comentário. Isso vai ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Nós estamos agora multiplataforma, estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. E para você que gosta de formato de podcast, nós também agora estamos em várias plataformas. Estamos no Spotify, no Deezer e também na Amazon Music, para você que prefere esse formato de áudio, para poder ficar mais livre fazendo outras atividades enquanto você escuta os paroleiros. Grande abraço para você, até o bloco 2. Tchau, tchau.